Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nilce Trigo, fisioterapeuta do Projeto Tecno Viver, e passei aqui para a gente conversar um pouco sobre um fato que ocorreu agora, de ontem para hoje, e que eu queria muito pegar como gancho para conversar algumas coisas com vocês. Eu sou do Projeto Tecno Viver, então a gente está envolvido com acessibilidade, mobilidade, cadeira de rodas, adequação postural, esse tipo de coisa. E nós publicamos, então, um vídeo sobre uma reportagem que a TV Globo está fazendo, né, durante a semana, sobre acessibilidade, sobre mobilidade nas cidades, para a pessoa com deficiência. Então, nós postamos esse vídeo para incentivar a discussão, né? E, para nossa surpresa ou não, choveram comentários, né? Choveram comentários indignados, raivosos, reflexivos, alguns um pouquinho alterados, mas isso é natural, isso é normal quando a gente trata de uma coisa que está tá doendo tanto, né, na comunidade. É uma ferida que está aparecendo e que é muito bom que seja exposta. A TV Globo está de parabéns pela iniciativa, assim como outros canais, outras mídias estão também se voltando para isso. E é importante discutir isso. Enquanto não se discutia esse tipo de coisa, as pessoas com deficiência estavam nas suas casas, estavam lá sem poder sair, sem um ônibus adaptado, sem uma calçada, sem uma rampa onde pudesse se locomover. Estamos longe, muito longe da nossa de uma realidade positiva nesse sentido, né? Temos muito que aprender, muito que fazer, mas se a gente deixar de discutir, se a gente deixar de falar, isso pode cair no esquecimento e é como se não houvesse essa demanda, né? Então, realmente é válido tanto a reportagem, tanto esse tipo de iniciativa, como também são válidos os comentários, a raiva, a indignação, né? Isso tudo é muito válido, porque é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser batido, e a gente tem que trazer as claras para a gente poder resolver, não é? Agora, eu aqui, como uma pessoa do lado técnico também, né? Eu tenho como responsabilidade trazer, então, para vocês uma análise técnica, né? A partir desse vídeo, a gente vai conversar algumas coisas. A primeira é justamente da situação ali, o que aparece no vídeo, e eu quero que vocês agora assistam para a gente poder discutir, tá bem? Então vamos ao vídeo. Vamos só manobrar. Eu consegui entrar, mas ainda tem que fazer uma manobrinha aqui bem apertada. Tá? É assim mesmo, moço? Então, ó, você pode parar de me empurrar, porque agora tô tomando com o motor. Conseguimos, Glorinha. Bom dia.
Vocês viram, né? O que aparece ali é uma pessoa tentando acessar o ônibus, né? Que é adaptado, e ela tenta ali então subir aquela rampa. Ali um primeiro entrave, né? A rampa estava muito alta, pediram para abaixar a suspensão do ônibus, ele abaixou um pouco, ou seja, tornou a rampa um pouco menos íngreme, né? Mas mesmo assim aquilo não resolve. Isso me chamou a atenção. Eu não sou poliana, tá? Eu não sou poliana, eu sou otimista, sou muito otimista, mas não chego a ser uma poliana. Mas vamos pensar especificamente nessa questão da rampa, essa questão de por que essa cadeira ali não subiu. Eu quero que você pense o seguinte: o que acontece ali no início? Muita gente ajudando, as pessoas vão ajudar, as pessoas querem ajudar. Existem as pessoas que passam por situações semelhantes e que realmente assim sofrem com uma falta da empatia das pessoas. Mas, em geral, hoje em dia, as pessoas estão um pouco mais sensibilizadas, até porque se tornou politicamente correto, né? Toda essa conversa sobre o politicamente correto, mas, de qualquer forma, é uma iniciativa, uma posição das pessoas que é positiva, não é? Eu vou ajudar a pessoa com deficiência que está numa cadeira de rodas. Num outro post que a gente fez também, logo junto com esse da moça no ônibus, tem de uma mãe com uma criança, uma jovenzinha na cadeira, que também tem dificuldade ali do acesso, eu acho que da mesma reportagem. Dificuldade no acesso da calçada. Então o que acontece ali? Já tem uma senhora ajudando, tal, ali é um outro questionamento, né, que a gente depois pode falar sobre isso, mas eu estou falando da pessoa que foi ajudar, né? Depois você repara no vídeo que ela, depois que a menina foi encaminhada na calçada, ela vai embora para o outro lado até, e era apenas uma pessoa que estava ali ajudando, viu a necessidade. Então, tem muita gente ajudando, certo? Agora, eu estou falando com você que quer ajudar. Nós temos um vídeo e acho que podemos colocar numa tag aqui para você assistir no nosso conteúdo ali na rede social, sobre justamente, é um vídeo para as pessoas que querem ajudar uma pessoa a subir ou descer escadas com cadeira de rodas, né? Então ali está bem direcionado o assunto para esse tipo de coisa. Então, por quê? Porque eu vejo que as pessoas querem ajudar. Não é difícil achar quem ajude. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa vai ajudar de qualquer forma e não para observar se é aquilo mesmo, né? Como que ela pode ajudar. Nas palestras que eu dou sobre relacionamento com a pessoa com deficiências, né, sobre a interação social ali com uma pessoa com deficiência, eu costumo falar sobre essa questão de ajudar, porque muitas vezes você quer ajudar e não sabe como, mas a última coisa que ocorre é perguntar: como é que eu te ajudo? Não é? Então, quando você se achega numa pessoa que está com alguma dificuldade, pode ser qualquer pessoa, mas estamos aqui falando da pessoa com deficiência, né? É muito importante que você pergunte para ela: como eu posso ajudar? Como que eu te ajudo? Não vai pegando, não vai fazendo o que você acha, né? Que vai ser o interessante, o necessário. Não, pergunte, né? Então, por isso, o tema desse vídeo é muita calma nessa hora. O que a gente precisa em hora de crise é muita calma,
nessa hora. Então, respira e pergunta: como é que eu posso te ajudar? Né? Se não é uma necessidade, lógico, uma necessidade urgente, né? Uma coisa de vida ou morte, mas como nesse caso, né? Como é que eu vou te ajudar? Como é que nós podemos resolver isso aqui? E ali foi mostrado até alguns passos, né? Mas me parece que com a ajuda extrema ali, a moça acabou ficando meio irritada, né? E acabou sendo um pouco descortês até com quem quis ajudar. Então, nessa hora é interessante a gente ter muita calma e perguntar. Nessas palestras que eu costumo dar, numa delas, teve um garoto que depois que eu terminei a palestra, eu havia falado sobre esse negócio de ajudar, né? Como ajudar. E ele veio falar comigo, ele falou assim: olha, você sabe que você tem razão, porque comigo aconteceu isso. Ele é uma pessoa com sequela de paralisia cerebral, então ele anda, porém com bastante dificuldade, e o seu equilíbrio não é dos melhores. Então ele falou que ele cai, né? Ele às vezes cai. Não é uma coisa boa? Não é. Não é normal? Também não é, né? Mas é o que acontece e faz parte da vida dele. Muito bem. Ele disse que começando na empresa ele caiu, né? Ele caiu e logo veio um rapaz forte ajudá-lo a levantar, né? E levantou o rapaz com as duas mãos assim, levantou pelo tronco assim, colocou em pé e largou, né? Ele me contando disse: e eu caí de novo, né? Ele contou rindo, porque aí já tinha virado piada na vida dele, né? Mas lógico, ele falou: a pessoa não percebeu que eu precisava de um tempo, né, para me equilibrar. E é verdade, né? Muitas pessoas que até andam, elas têm o equilíbrio é muito próprio delas, não é como o nosso, né? Que a gente coloca os dois pés no chão e tá tudo certo. Não, ela precisa de um tempo. E muitas vezes não é pegando e colocando em pé que você vai ajudar, né? Muitas vezes é puxando uma cadeira, um banco, dando uma mão, que você vai possibilitar daquela pessoa poder levantar. Assim é com a cadeira de rodas também. Quem usa a cadeira de rodas já sabe, né? Do que é necessário fazer, do que não é, onde pega, onde não pega. Na secretaria onde eu trabalho, a gente costuma, para todo mundo que solicita cadeira de rodas, né? Eu trabalho na concessão desses equipamentos, então para todas as pessoas que pedem cadeira de rodas, a gente faz uma orientação, né? E uma das orientações é isso: você, quando vai ajudar a levantar a cadeira de alguma forma, você não pode pegar nas partes que são removíveis, nas partes que saem, apoio de braço, apoio de pé, o próprio pneu, a própria roda, né? Tudo isso na cadeira sai. Então é muito perigoso você levantar a cadeira pegando nesses lugares, porque pode desmontar na sua mão e causar um acidente pior ainda. Então, gente, na hora de ajudar, como foi nesse vídeo, as pessoas ali, todo mundo em cima, querendo resolver o problema, muita calma nessa hora. Bom, outra coisa que eu quero chamar a atenção é para o fato das rodas, né? Então eu fiquei analisando aquele filme e falei: mas gente, o que aconteceu ali? Que a cadeira não subia. A rampa, olhando assim, não era tão íngreme. Essa cadeira, ela sobe rampas consideráveis. O problema não era a angulação da rampa, não é? De forma nenhuma. Aquela cadeira, ela sobe rampas muito mais inclinadas, né? Então eu fiquei analisando ali para ver o que estava acontecendo ali, que aquela roda estava girando em falso. Então repara nessa foto que eu coloquei, que eu printei do vídeo, onde eu mostro algumas coisas sobre os 3 conjuntos de rodas. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, veja só, esses 3 conjuntos de rodas,
né? Estão ali numa posição meio esquisita. Por quê? Porque a roda antitombo, ela tá com aderência no solo. A roda dianteira está com aderência no solo. E a roda que está girando em falso é justamente a roda que tem a tração, que tem o motor. A cadeira de rodas motorizada, ela não é 4x4, né? Ela não tem uma tração nas 4 rodas, ela tem tração nas 2 rodas traseiras. Então, eu preciso que essa roda esteja com aderência ao solo para eu poder ter a tração e tocar a cadeira, certo? Então, o que está acontecendo ali é que essa roda não está aderindo ao solo. Ela está rodando em falso. Então, o que está acontecendo ali? Existe uma coisa na cadeira que é a roda antitombo, que é esse primeiro conjuntinho de rodas que a gente vê na foto, que a gente viu na foto, que são rodinhas pequenas colocadas atrás da cadeira, para o caso da cadeira empinar. Na cadeira motorizada é muito difícil, né, isso acontecer, até pelo próprio tipo de terreno que a pessoa vai usar a cadeira. Né? A cadeira ativa, a cadeira manual, você coloca ela em situações muito mais de risco do que uma cadeira motorizada, não é? Então, assim, aquela rodinha antitombo, mas as cadeiras vêm com essa roda antitombo. O que está aparecendo ali, salvo um engano, mas eu acredito que seja isso realmente, é que essa roda antitombo, ela tá na última regulagem, então ela tá muito próxima do chão. E se ela fica muito próxima do chão, qualquer declive, qualquer aclive, né? Declive não, aclive, qualquer rampa mais acentuada, o que vai acontecer? Ela vai bater ali. Principalmente porque a primeira roda já estava na rampa. Então tudo foi elevado e bateu a rodinha antitombo. O que deixou a roda do meio, ali na foto, né, que é a roda traseira da cadeira, em falso. Então por isso ela está rodando em falso, ela não está patinando no chão, ela está rodando porque o motor está ligado, mas ela não está tocando nada. Ou pior, né? Ela tá tocando um pouquinho ali naquela peça preta que tem terminando a rampa, que é metálica, para um acabamento, o pessoal coloca, e para não estragar o pneu também, né, batendo no metal, eles põem então um acabamento ali que parece ser de vinil. Normalmente esses acabamentos têm que ser bem rugosos, bem antiderrapantes, né, para ajudar na subida justamente da cadeira. Não sei se ali aquilo tá um pouco liso, mas juntou, como diria a minha avó, a fome com a vontade de comer ali, né? Então, assim, as 2 rodas formaram uma ponte, deixando a roda do meio livre, e o piso que está embaixo é justamente o tal vinil ou borracha, não sei, mas me parece ser uma coisa meio lisa, porque ela está brilhante, né? Então, me parece, salvo um engano muito crasso meu aqui, é que o que está acontecendo é isso, né? O que aconteceu ali, porque a rampa em si, a rampa do ônibus em si, não está nada fora do padrão, não tem grande problema com relação a isso. Tá? E a cadeira motorizada, ela tem torque, ela tem potência para subir rampas mais inclinadas do que aquela. Então, o que eu vi realmente é um problema de física, né? Aquilo que a gente aprende na escola sobre física mesmo, sobre movimento, tração, aderência ao solo e esse tipo de coisa, tá certo? Agora, falando com relação a padrão, né? Eu falei que a rampa estava razoavelmente dentro do padrão, mas o que eu achei um pouco esquisito, o que eu vejo são ônibus onde a porta adaptada, ou que tem
a plataforma elevatória, né, ou esse de rampa, ela está em frente à vaga, né? Então a pessoa entra e já estaciona, vamos dizer, ali logo em frente. O que eu vi ali naquele vídeo foi a pessoa entrando por uma porta, virando para a esquerda e andando pelo corredor. Inclusive uma senhora se afasta para que ela passe. Isso não é muito funcional, né, para um cadeirante atravessar o ônibus, que a gente sabe que está sempre cheio de gente, né, que tem sempre gente em pé, para estar ali atravessando aquele corredor para chegar na vaga de cadeira de rodas. Aqui, né, na região onde eu moro, os ônibus eles têm plataforma elevatória, não é a rampa, mas a pessoa entra direto, né? Tanto que no vídeo que nós temos sobre degraus e escadas, né? Como ajudar uma pessoa a subir e descer escadas com cadeira de rodas, eu falo um pouquinho sobre o transporte público, que era uma outra dúvida que estava havendo. E eu explico o seguinte, né? A pessoa entra de costas nessa plataforma, entra de costas para dentro do ônibus, porque logo atrás dela já está o quê? A vaga. A vaga da cadeira de rodas fica na direção da porta. E na hora de sair, então ela sai de frente, porque já está de frente para a calçada para continuar seu caminho. Então, eu não sei, eu gostaria até de saber se você conhece algum outro tipo de layout de ônibus. Comenta aí, conta pra gente, tá bom? Que é bem interessante da gente discutir, da gente conhecer as coisas. Bom, gente, eu falei sobre a cadeira, né, o que eu acho que deve ter acontecido nessa situação do pneu girar ali em falso, né? Faltou aderência ali e muito provavelmente por quê? Porque o apoio à rodinha antitombo está muito baixo, né? Essas rodas elas têm uma regulagem, então ela pode deixar regulado mais para cima, né, com mais distância do chão, porque vai dar a possibilidade dela empinar mais a cadeira, não é? A gente tem isso falado pelos cadeirantes ativos, que quando tem que transpor a guia da calçada, aquele degrauzinho da calçada, muitas vezes não tem rampa, né? E eles passam, eles sobem na calçada por aquele degrauzinho mesmo. E o que eles fazem? Eles chegam perto, empinam a cadeira, põem a roda, isso os cadeirantes ativos, tá? Eles vão de frente, empinam a roda, põem a rodinha dianteira em cima e tocam a cadeira e aí saltam para cima da calçada, né? E isso eles falam que nesse movimento a rodinha antitombo atrapalha, né? Porque realmente não deixa empinar. Porque na verdade, gente, a roda antitombo é para impedir que a cadeira empine. Então ela realmente vai bater ali no chão e não vai deixar empinar, né? No caso aí da moça em questão do vídeo, causou essa questão da roda girar em falso, então deu essa falsa impressão de que a cadeira não conseguia subir, mas ela estava sem a aderência, né? Então nós falamos sobre essa questão da cadeira, eu falei sobre a questão das pessoas que querem ajudar, muita calma nessa hora, né? Pergunte como ajudar. Havendo possibilidade, né? Como eu disse, existem algumas coisas que são urgentes, então você vai fazer de qualquer jeito. O importante sair daquela situação, né, de risco ou qualquer coisa semelhante. Mas, não sendo isso, então o ideal é que realmente você pergunte para a pessoa como ajudar, tá certo? A outra coisa que eu falei foi em relação ao ônibus, né, que eu tô
assim um pouco curiosa para saber sobre o layout desse ônibus, né? Me pareceu que é um ônibus duplo, por uma tomada ali do vídeo me pareceu que é daqueles ônibus duplos, mas eu não sei, tem outra porta mais perto da cadeira de rodas, que seja de mais fácil acesso, ou só tem essa ali perto do motorista. Então eu gostaria muito de saber isso, eu gostaria que vocês comentassem para a gente ver se consegue descobrir isso, tá bom? E outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão realmente dos funcionários, né? Esse aí em questão não dá muito para a gente saber, porque ele estava ali, estava na reportagem, então ele abaixou a suspensão, tranquilo, tal. Não sei quem era o que ali, né, naquele vídeo, então não dá muito para saber. Mas o que eu sei é que há uma reclamação geral das pessoas com relação à capacitação dos funcionários do transporte público, né? Esses funcionários, eles não só têm que ser capacitados, como eles têm que ser sensibilizados. E não é só para a pessoa com deficiência, né? Para o idoso, né? Para a mulher com criança. Muitas vezes esses profissionais não se sensibilizam com a situação dessas pessoas, né? Não percebem o quanto é difícil, às vezes, para uma pessoa se locomover ali naquele veículo, andando, fazendo curva, tal. Então, principalmente, né, com relação à pessoa com deficiência, isso tem que ser visto, tem que ter uma capacitação, tem que ter uma sensibilização, né, para que realmente a gente seja mais civilizado nesse aspecto, não é? Então a gente vê alguns profissionais muito corteses, muito educados, muito sensíveis, mas são minoria, né? Eles acabam virando notícia de tão diferente que é uma pessoa tratar bem o usuário do transporte público, não é? Isso não deveria ser assim. Não deveria ser notícia isso deveria ser o normal, não é? Então é isso que eu acabo tirando também dessa nossa reflexão sobre esse vídeo, é que realmente falta e muito, não só capacitação, tá? Não é só o fato dele saber mexer com aquele equipamento, seja a rampa, seja a plataforma elevatória, que ele saiba mexer com a cadeira de rodas, né? Isso é a capacitação. Mas e a sensibilização? Como eu vou fazer isso? Não é? Os cuidados que eu devo ter para lidar com uma pessoa que tem uma incapacidade física, né? Isso é muito complicado e isso realmente cabe ao poder público, né? Fazer com que obrigatoriamente essas pessoas tenham esse tipo de capacitação e sensibilização, não é? Porque é o seguinte, gente, a inclusão é um processo que começou e não tem volta. Como eu sempre digo, infelizmente no nosso país a deficiência aumenta, devido às nossas condições de vida, violência, trânsito, saúde. Então nós temos uma sociedade que quase 30% da nossa sociedade, das pessoas da nossa sociedade como é que fala? Se nomeiam, né? Uma pessoa com deficiência, no último censo, 24 e alguma coisa por cento, se identificaram como tendo alguma deficiência, né? Desse montante, uma grande parte é a deficiência física, que gera essa dificuldade da mobilidade, da locomoção, da acessibilidade. Então, nós temos a inclusão acontecendo, é um processo que já começou e não para,
e nós temos a necessidade de trabalhar em conjunto para que isso dê certo, para que a gente realmente tenha uma sociedade inclusiva. E para que isso eu costumo dizer, né, nas palestras que eu faço e para quem eu posso estar refletindo sobre isso, que eu gostaria de uma hora parar de falar de inclusão, não é? Eu gostaria que a gente, o meu sonho é que a gente não tenha que ter esse assunto inclusão, né? Que a gente não tenha que ter lei de inclusão, porque aí sim a sociedade vai ser inclusiva, né? É uma sociedade que realmente, onde as coisas são... existe o respeito pela diversidade de uma forma que não precise lei, não precise estar sensibilizando nada, mas enquanto a gente tiver que sensibilizar, a gente vai sensibilizar, enquanto a gente tiver que capacitar, a gente vai capacitar, não é? E nós aqui do projeto, a gente tem esse sonho, essa meta, né? Que é realmente não deixar tudo aquilo que a gente viveu nesses 40 anos de profissão e de carreira morrer, né? E ficar por isso mesmo. A gente quer realmente expandir essa ideia, expandir essa discussão principalmente. Por isso vocês veem as nossas publicações, as nossas postagens tão diversificadas, e realmente para puxar você para uma conversa, para puxar você para uma discussão, não é? Só que cada um tem que ver a sua parte. Às vezes a gente se indigna com alguma coisa e a primeira reação da gente é achar o culpado, quem é culpado por isso, não é? Mas antes de mais nada, é bom que a gente pense um pouquinho no que nós estamos fazendo, né? Ou o que nós não estamos fazendo. E muitas vezes o que nós não estamos fazendo é nos colocarmos no sapato do outro, né? Como diz aquele provérbio, né? Que ande com o sapato do outro por um tempo, para você sentir aquilo que ele sente. Então, quando se trata de inclusão, é isso, é realmente pensar e pensar pelo outro, né? Pelos olhos do outro. Então, quando a gente conseguir fazer isso, aí a gente vai conseguir de uma forma mais digna e mais verdadeira cobrar realmente de quem tem que ser cobrado, seja do funcionário, seja do governo, seja da própria pessoa com deficiência, né? Porque todos nós temos uma parte nessa equipe que é a grande equipe de inclusão na sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos analisar sempre, como eu digo sempre, gente, muita calma nessa hora. Tchau!